com a leitura do livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. A gente está na parte 8 da introdução do livro e eu lanço a reflexão para a gente, né, a pergunta para a gente refletir, que é a seguinte: por que é preciso estudar? Para se comunicar com os espíritos ou para entender o mundo espiritual, o mundo invisível, né? Qualquer nome que você queira dar. Por que é necessário um estudo sério, um estudo profundo, um estudo contínuo e, assim, né? Você está sempre estudando. Por que isso é preciso? Bom, aí, para vocês continuarem a refletir comigo durante a leitura desse texto, eu vou colocar a seguinte proposta. Imagina que você quer conversar com um japonês. Só querer vai fazer você conseguir conversar com ele? Não, né? Você tem que se preparar para conversar com um japonês. Primeiro, você tem que saber a língua dele. Tem que estar nas condições propícias para você falar com ele. Senão, a comunicação não vai surtir efeito. Né? Você vai ficar lá falando português, ele vai ficar falando japonês, ninguém vai entender nada. Se é que você vai entender, você vai, né, conseguir até chegar até ele, porque até você chegar até ele, você tem que estudar como é que você vai encontrar com esse japonês. Não é isso? Saber o endereço, saber a cultura, o que você pode falar, os gestos, às vezes olhar no olho pode ser uma coisa ruim, às vezes dar um sorriso. Você não sabe a cultura do outro, pode ser completamente oposta à sua. Seus valores podem ser completamente diferentes. Você dá um tchau, pode ser uma ofensa. Imagina, né? Então, vale a reflexão. Bom, aí nesse item 8, a gente tem o seguinte: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos, né? Uma pessoa séria, perseverante, esses qualificativos todos aos que julgam a priori, sem conhecimento de causa, levianamente, sem tudo ter visto. Aos que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a algumas pessoas que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, né, se afadigam por achar um lado burlesco, engraçado, nas coisas mais verdadeiras. Então, a pessoa se acha uma pessoa assim, informal, uma pessoa, né, engraçada, uma pessoa que leva tudo na brincadeira. Então, ele não pode levar o espiritismo a sério porque ele se julga um homem desse tipo. Ou pessoas tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Então, se você acha que o que está escrito no livro não vale a pena você dar atenção, não precisa ler. Se você acha que o que a doutrina prega é uma coisa que não faz sentido, não precisa acompanhar a doutrina. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer, é respeitar, né, um ao outro. O que caracteriza um estudo sério? O que seria isso? É a continuidade que se lhe dá. Então, se você quer fazer qualquer estudo, independente do que seja, doutrina espírita,
fazer um estudo em, né, culinária, em arquitetura, em engenharia, você não pode parar, tá? Isso é a característica de um estudo sério. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Você acha que é admirável você não conseguir nenhuma resposta dentro dessa situação, desse contexto? Demais. Sucede frequentemente que, por complexa, né, uma questão difícil, uma questão para ser elucidada, para ser respondida, exige a solução de outras questões preliminares ou complementares. Então, antes de responder alguma coisa, a gente precisa solucionar outras, né? Quem deseja tornar-se versado, culto numa ciência, tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Né? Imagina, você quer perguntar sobre algo que você não conhece nem a base do assunto. Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível. Quer dizer que você não vai entender, ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mais exatamente, como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores somente às sessões sérias ocorrem. Eles só aparecem nas sessões sérias, sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e outra, perfeita comunhão de sentimentos. Por quê? Para o bem. A leviandade, a brincadeira, né, a falta de bom senso e as questões ociosas, frívolas, os afastam. Como entre os homens, afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre a quem? A turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Uma questão séria, né? Em reuniões que só tem palhaçada, que só tem piada, que ninguém tá ali para aprender nada, né? O que vai acontecer? Será respondida, a questão vai ser respondida, a pergunta vai ser respondida, mas quem que vai responder essa pergunta? Por quem? Acontece como se a um bando de levianos que estejam a divertir se propusesseis estas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sisudas, respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda seriedade, com toda sisudeza, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos, trabalhem e perseverantes, né? Não desistam nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão. Como faz um professor com os discípulos negligentes, com os alunos que não estão preocupados em aprender nada. Tá bem, gente? Olha, ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.